A paz, meu querido, estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra do Senhor, porque cremos que toda a palavra ela é inspirada por Deus e útil. Toda ela é proveitosa para te proporcionar, para te fazer perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Nós estamos aqui, meu querido, no capítulo 2 de Atos. Neste mês estaremos estudando este livro fantástico, este livro que fala da igreja, este livro que fala da vida da igreja, da influência do Espírito Santo sobre a igreja e fala daquilo que nós devemos ter como parâmetro, que é a vida da igreja em Atos dos Apóstolos. Os primeiros cristãos, aqueles que foram enviados diretamente pelo Senhor Jesus. Então nós vemos aqui no capítulo 2 que há 3 acontecimentos aqui no capítulo 2. Primeiro, a descida do Espírito Santo, que é a profecia de Joel. Depois nós temos o discurso de Pedro, um grande discurso. E por último nós temos a descrição da vida da comunidade cristã. Essa descida do Espírito Santo, queridos, nós vemos aqui no capítulo 2, logo no início, e está assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Queridos, a igreja primitiva em Atos é a igreja que acabou de passar pela morte de Jesus, que acabou de passar por 3 dias de angústia e no 3º dia Cristo ressuscitou. A igreja que passou 40 dias ouvindo Cristo ressurreto após a sua ressurreição falar do Evangelho, essa igreja passou a acreditar e ficou perseverando e orando, todos unânimes em uma casa, não é? Encheu toda a casa onde estavam assentados. Eles estavam lá firmes, aguardando a descida do Espírito Santo, que era promessa de Jesus. Aguardem, porque descerá sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins dessa terra. Então nós vemos aqui, queridos, que a igreja recebeu essa unção, línguas como de fogo foram repartidas na cabeça de cada um, e aquele movimento espiritual, aquele movimento transcendental que a igreja, que cada homem de Deus, cada mulher de Deus precisa buscar e passar, que é essa experiência única com Deus, mas aqui num contexto coletivo foi uma promessa específica, né? E todos eles falaram em línguas. Só que este evento é único, não tem paralelo para comparar, porque haviam 15 nacionalidades, 15 tipos de línguas diferentes, e o grande espanto que eles tiveram foi: vede, não são porventura galileus todos esses que estáis falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua? Como que eles falam e nós ouvimos falar em nossa própria língua? Não tem quando a gente assiste muitas das vezes um programa estrangeiro e aquele homem está falando, né? Ou mesmo quando a gente ouve vê um filme legendado, né? Ali está a legenda, ou a tradução simultânea. O que o Espírito Santo fez ali, queridos, foi tradução simultânea. Pedro falava com a sua boca, claro, todos nós falamos com a nossa boca, né? Pedro falava, mas nós poderíamos falar com o microfone, mas naquela época não tinha. E cada um na sua língua. E cada uma das 15 nacionalidades ouvia a voz de Pedro na sua própria língua. Amados, isso foi
um verdadeiro milagre. E quando nós vemos isso, nós sabemos como igreja que precisamos buscar a unção do Espírito Santo. Porque é isso que a unção do Espírito Santo faz. Faz com que a comunicação do Evangelho, quando ela vai para o ouvido do pecador, daquele que está afastado de Deus, daquele que está afastado de Jesus, é isso que a unção do Espírito Santo provoca. Ela provoca comunicação. Muitas das vezes nós ficamos tentando comunicar com conhecimento, com sabedoria, mas não conseguimos. Mas quando a unção do Espírito Santo vem, aí a igreja fala e as pessoas vão entender. Porque é Ele que convence da justiça, do pecado e do juízo. Então nós temos aqui esse primeiro fato que a igreja deve buscar. E nós vemos aqui o discurso de Pedro. Pedro levantou-se entre os 11 e fez um discurso, porque haviam pessoas maravilhadas, mas haviam outras também falando: estão bêbados, estão loucos, né? Esses aí beberam demais e agora estão desse jeito, falando desvaradamente. Existem pessoas, amados, existem pessoas que vê o milagre, mas quando vê o milagre, acha que é alguma coisa estranha, que é alguma coisa absurda, que algo de ruim está por trás acontecendo. E quem sabe é até bebida, ou droga, ou é mentira, ou subornou alguém, ou fez alguma trambique para que aquilo se desse e fosse provocada uma ilusão para quem está vendo. Nos tempos de hoje, não faltam pessoas assim. E você precisa, querido, escolher quem você quer ser. Você quer ser aquele que se maravilha diante das grandezas de Deus, ou se você quer ser aquele que, ceticamente, incrédulo, fica questionando e muitas das vezes acusando. E nós temos hoje grupos de pessoas que fazem isso. Existe um grupo chamado Testemunhas de Jeová, e eles não creem na unção do Espírito Santo. Não creem que hoje podemos realizar curas, que a palavra fala de curas. E quando alguém realiza uma cura, eles acreditam inclusive que foi o diabo, mas não creem que foi Deus, porque eles acreditam firmemente que hoje o Espírito Santo não realiza milagres. Nós vamos voltar a esta palavra quando estivermos estudando as cartas, queridos, mas eu quero que você creia firmemente. Deus realiza milagres. Deus quer fazer um milagre na sua vida. Deus quer realmente fazer de você um milagre na vida de outros. Não quer fazer esse milagre só na sua vida, quer te usar para fazer milagre na vida de outras pessoas. Bom, aqui no discurso de Pedro, eu quero chamar a atenção de você para algo completamente espetacular. Pedro não faz um discurso fofinho que nós hoje estamos acostumados. Esse discurso vem para o Evangelho, tua vida vai melhorar, vem para o Evangelho, porque Jesus vai te curar, porque Deus vai fazer, ou seja, um Evangelho em que em que se coloca Deus como servo do homem para atender a necessidade do homem. Pedro fala de Jesus, fala da verdade que Jesus é, quem Jesus é. A pregação de Pedro é para revelar Jesus aos judeus. Para isso ele cita Davi, ele cita as promessas, ele cita a profecia de Davi, né? Em que Davi, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto
não era possível que fosse detida. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Ele conclui aqui e fala: queridos, Davi morreu. Aqui fala, esse texto de Davi fala de ressurreição, mas Davi morreu. Mas Jesus ressuscitou e está vivo, meu amado. Jesus, Ele está vivo e quer te encher e quer reinar na tua vida. Eu quase falei que quer te abençoar, mas eu estou justamente explicando isso. Que está na nossa carne, querer dizer: vem para Jesus que Ele vai te abençoar. Abençoado você já será no momento que receber a palavra de Deus. Mas o que eu quero que você entenda aqui, nós precisamos entender aqui qual é o centro da pregação cristã. É o Cristo crucificado. O Cristo que morreu e ressuscitou. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem algo mais importante do que a ressurreição? Tem algo mais importante do que acreditar na vida eterna? Não. Essa é a pérola que deve ser trocada por tudo mais. Então nós devemos considerar tudo perca para ganhar isso. E ele chega no momento de denunciar o pecado dos homens. E fala: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor, ou seja, o Senhor que reina, e o Cristo, o Salvador. Jesus não é apenas Salvador, é Senhor. Então, amado, que você possa entender que o Senhor te governa. E quando você pregar, pregue o governo de Cristo. Pregue o governo de Cristo que salva da morte, que liberta. Vamos nos libertar dessa teologia da prosperidade que quer pregar um Deus servo que serve o ser humano. E pregar a cruz daquele que quer reinar e governar o ser humano que está caído, para que ele venha encontrar a luz que é Jesus e receber a salvação, ser tirado do buraco em que ele se encontra. Não importa a condição do ser humano, se ele estiver sem Jesus, ele está no buraco sem fim. E aí nós terminamos aqui, queridos, nesse capítulo, como viviam os convertidos. Olha como eles viviam: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Deixa eu te falar, tinha comunhão, tinha oração, tinha perseverança na doutrina, tinha milagre, tinha, queridos, assistência. A igreja em Atos é uma igreja completa. Nós devemos tomar algumas atitudes. Nós devemos querer ser um cristão completo. Ajudar a nossa igreja local a ser uma igreja completa. Orar para que nossa igreja seja uma igreja completa, como a igreja aqui em Atos, cheia do Espírito Santo, curando, indo de casa em casa, ajudando, não permitindo que haja nenhum necessitado no meio da igreja. Nós devemos cooperar para isso, não devemos ficar apenas olhando com olhar crítico a nossa comunidade local, mas nós devemos querer participar, nos tornar participantes dessa bênção, que é ser, por Jesus, comissionado a fazer essa grande obra. Que você, meu querido, possa ser cheio do Espírito Santo, possa ser guiado por esta palavra da cruz e possa estar integrado à sua igreja local, para que ela cresça, frutifique e se torne completo. Quando a igreja for guiada pelo Espírito Santo, no temor da palavra, ela será uma bênção, e você também. Que
Deus possa continuar falando ao seu coração, em nome de Jesus.